No Japão feudal, uma era marcada por lâminas afiadas e códigos de honra inquebráveis. Uma figura se destacava não apenas pela sua habilidade, mas pelo seu tamanho e força descomunais. Falamos de Sato Musashibo Benkei, um nome que ecoa através dos séculos como um verdadeiro titã entre os samurais. Enquanto um guerreiro comum manejava uma única katana com destreza, Benkei era conhecido por lutar com uma variedade impressionante de 7 armas simultaneamente, incluindo uma naginata colossal, uma lança imensa e uma espada Nodashi, que por si só já seria um desafio para qualquer outro. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de Benkei, o monge guerreiro cuja força era tão lendária quanto sua lealdade. Se você é fã de histórias de guerreiros implacáveis e sacrifícios heróicos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma viagem ao passado. Obrigado pelo apoio e vamos nessa. A história de Benkei começa de forma mítica. Dizem as lendas que sua mãe o carregou no ventre por 18 meses e ele nasceu já um gigante, com cabelos longos e dentes totalmente formados. Desde cedo, sua força era evidente e por sua aparência e temperamento selvagem, foi apelidado de Oniwaka, ou criança-demônio. Criado em um mosteiro budista, ele deveria seguir um caminho de paz e meditação. Mas a natureza guerreira de Benkei era impossível de conter. Alto, robusto e com uma energia que parecia inesgotável, ele rapidamente se tornou um mestre em diversas artes marciais. Mas sua preferência sempre recaiu sobre as armas mais pesadas e intimidadoras. Ele não se contentava com o comum. Ele buscava o impossível. Imagine a cena. Um homem com mais de 2 metros de altura, uma montanha de músculos vestindo a armadura de um monge guerreiro, parado sobre uma ponte, desafiando todos que ousassem passar. Essa era a rotina de Benkei na Ponte Gojo, em Kyoto. Sua missão autoimposta era derrotar 1000 samurais e coletar suas espadas. Ele já havia acumulado 999 katanas, uma coleção que provava sua invencibilidade. Nenhum guerreiro conseguia superar sua combinação de força bruta, resistência sobre-humana e o manejo de suas armas gigantescas. Ele era uma força da natureza, um obstáculo intransponível. Até que um dia, um jovem de aparência franzina, tocando uma flauta, tentou atravessar a ponte. Esse jovem era Minamoto no Yoshitsune. Benkei, subestimando seu adversário, o desafiou para um 1000º duelo. O que se seguiu foi uma das lutas mais famosas da história japonesa. Benkei, com sua força massiva, atacava com fúria, esperando esmagar o oponente com um único golpe de sua naginata. Mas Yoshitsune era o oposto. Ele não usava a força, mas a agilidade. Leve como uma pluma, ele dançava pela ponte, desviando dos golpes poderosos de Benkei, com uma velocidade e graça que pareciam sobrenaturais. Frustrado e exausto, Benkei finalmente admitiu a derrota, impressionado não apenas pela habilidade, mas pela nobreza de Yoshitsune. Benkei jurou ali mesmo na Ponte Gojo lealdade eterna. A partir daquele momento, o monge guerreiro invencível se tornou o mais fiel e dedicado servo de seu novo mestre. Sua força, antes usada para seus próprios objetivos, agora serviria a um propósito maior: proteger Yoshitsune a qualquer custo. A dupla se tornou lendária. Benkei era a muralha, o escudo impenetrável que protegia Yoshitsune em inúmeras batalhas. Sua presença no campo de batalha era aterrorizante. Enquanto exércitos inteiros se chocavam, Benkei avançava como um rolo compressor, suas armas pesadas abrindo caminho através das linhas inimigas. Ele não lutava apenas com 1 ou 2 espadas. Ele era um arsenal ambulante, trocando de arma conforme a necessidade, sempre um passo à frente de seus adversários. Sua reputação o precedia. Muitos inimigos recuavam apenas ao vê-lo, sabendo que enfrentar Benkei era como enfrentar um desastre natural. Ele era o guardião perfeito, a personificação da lealdade e do poder. Mas essa jornada de glória estava prestes a enfrentar seu teste final. Um desafio que transformaria Benkei de um grande guerreiro em um mito eterno. A maré da guerra virou contra Yoshitsune.
Traído por seu próprio irmão, ele foi forçado a fugir, caçado como um criminoso. Com um pequeno grupo de seguidores, ele se refugiou no castelo de Koromogawa. Mas o exército inimigo era vasto e logo cercou a fortaleza. A derrota era inevitável. Enquanto Yoshitsune se preparava para o ritual seppuku, garantindo uma morte honrosa, Benkei tomou sua posição final. Ele se postou na ponte que levava ao portão principal do castelo, determinado a impedir o avanço do inimigo e dar a seu mestre tempo para morrer em paz. Sozinho, ele enfrentou centenas, talvez milhares de soldados. A cena que se desenrolou foi épica e trágica. A ponte se tornou um palco de carnificina. Benkei, com sua naginata girando, varria dezenas de inimigos a cada golpe. Soldados caíam, mas outros avançavam. Uma maré interminável de aço e fúria. As espadas ricocheteavam em sua armadura. Lanças tentavam perfurá-lo, mas sua resistência parecia infinita. Ele era uma montanha imóvel, um demônio guardião protegendo seu senhor. Os inimigos, percebendo que não conseguiriam se aproximar, mudaram de tática. Eles recuaram e começaram a disparar uma chuva de flechas. As setas cravaram em sua armadura, em seus braços, em seu peito. Ferido e sangrando profusamente, Benkei não recuou um único passo. Ele continuou de pé, uma figura colossal e desafiadora. Então, algo estranho aconteceu. A chuva de flechas parou. Os soldados, hesitantes, observaram a figura imóvel de Benkei, crivada de setas, mas ainda de pé, com sua naginata em mãos, em posição de combate. Um silêncio sinistro caiu sobre o campo de batalha. O gigante não se movia. Depois de um longo momento de hesitação, alguns soldados mais corajosos avançaram cautelosamente. Ao se aproximarem, a verdade chocante foi revelada. Benkei estava morto. Ele havia morrido em pé, recusando-se a cair mesmo depois que a vida o deixou. Sua vontade e sua lealdade eram tão fortes que seu corpo se recusou a ceder. Os soldados, tomados por uma mistura de medo e admiração, recuaram. Eles não ousaram tocar no corpo do guerreiro. Essa imagem, conhecida como a morte em pé de Benkei, tornou-se o símbolo supremo de lealdade e sacrifício no Japão. A história de Benkei nos ensina sobre a força que vai além do físico. Era a força de seu caráter, de sua devoção inabalável, que o tornou uma lenda. Ele não era apenas um homem forte. Ele era a personificação da honra de um samurai levada ao seu extremo absoluto. Um guerreiro que viveu como um gigante e morreu como uma montanha, inabalável até o fim. Sua lenda continua a inspirar, mostrando que a verdadeira força de um guerreiro reside em seu coração e em sua lealdade. O monge guerreiro que lutou com 7 armas, que derrotou 1000 homens e que, no final, se recusou a cair. E aí, o que você achou da incrível história de Benkei? Qual outro guerreiro lendário você gostaria de ver aqui no canal? Deixe sua sugestão nos comentários. A história está cheia de figuras fascinantes como ele, e estamos ansiosos para explorar mais delas com vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever para mais jornadas épicas como esta. Até a próxima.